Existe um silêncio que ecoa através dos séculos, um vazio deixado por vozes que foram caladas à força. E é nesse silêncio que a verdade que você busca hoje à noite começou a ser enterrada. Imagine-se caminhando pelas areias escaldantes do Alto Egito em 1945, perto das falésias de Nag Hammadi. Ali, dentro de um vaso de argila selado, o destino da humanidade despertou de um sono de milênios. Entre os papiros resgatados da escuridão estava o Evangelho de Filipe, um texto que a história oficial tentou apagar com fogo e sangue. Mas por que tanto medo de um punhado de páginas antigas? A resposta não reside em complexas teorias teológicas ou em debates sobre a divindade de Cristo, mas em algo muito mais perturbador e imediato. O Evangelho de Filipe contém instruções sobre a anatomia oculta do ser humano. Jesus, falando em um círculo restrito, longe das multidões que buscavam apenas milagres materiais, revelou aos seus 5 seguidores mais íntimos que a prova da nossa origem divina não está em templos de pedra, nem em livros sagrados editados por imperadores, mas gravada de forma indelével no próprio corpo físico. Jesus afirmou que aqueles que pertencem à linhagem da luz, os chamados filhos da fonte, carregam 3 marcas específicas em sua biologia. Estas marcas não são cicatrizes de batalhas terrenas, nem símbolos esotéricos que precisam de anos de estudo para serem compreendidos. São impressões táteis e visíveis na carne, sinais de que a alma que habita esse invólucro biológico não foi fabricada nesta densidade. Elas comprovam que você é um fragmento da mônada, a consciência suprema e inefável que existia antes de o primeiro átomo deste universo ser sequer imaginado. Quando a Igreja Romana, em pleno século IV, sob a sombra do imperador Constantino, compreendeu a magnitude desse ensino, a reação foi imediata e violenta. Eles não queriam apenas refutar Jesus. Eles precisavam destruir a prova física de que o ser humano é soberano. Se cada indivíduo pudesse olhar para o próprio corpo e confirmar sua origem monádica, todo o edifício de controle religioso, baseado no medo, na culpa e na necessidade de intermediários, desmoronaria como um castelo de cartas. Por 17 séculos, eles caçaram esses textos, perseguiram as comunidades gnósticas e fizeram o possível para que você acreditasse que é apenas um animal racional, escravo da biologia e do destino. Mas a verdade tem uma maneira própria de sobreviver às chamas. Hoje, enquanto você assiste a este vídeo em um momento de quietude, talvez no silêncio da madrugada, aquela sensação estranha que você sempre carregou, a de não pertencer a este lugar, a de que o mundo ao seu redor é uma simulação grosseira, está prestes a encontrar uma explicação física. Se o seu peito apertou agora, se um calafrio percorreu sua nuca, entenda que isso não é uma reação nervosa comum. É o que os antigos gnósticos chamavam de anamnese, o despertar da memória da alma. Antes de mergulharmos nos detalhes de onde essas marcas se escondem em você, eu te faço um convite para selar este momento de descoberta. Comente agora: eu reconheço minha origem e aceito a verdade, pois este simples ato de escrita é um sinal para o seu próprio subconsciente e para as forças que monitoram a consciência humana de que o véu da ignorância está sendo rasgado. Para entender por que você carrega essas marcas, precisamos voltar ao início de tudo, muito antes da criação do que chamamos de cosmos. No princípio, havia apenas a mônada, o Uem, o pleroma de luz. Não era um Deus pessoal com desejos e raiva, mas um campo infinito de consciência pura, onde o pensamento e a realidade eram uma única coisa. Desse campo infinito emanaram seres de luz pura, os éons. No entanto, em um evento que os textos chamam de queda de Sofia, uma dessas emanações tentou criar algo sem a harmonia do todo. O resultado foi um aborto cósmico, uma consciência cega e deformada chamada Yaldabaoth, o demiurgo. Este ser, ao despertar na escuridão, acreditou ser o único Deus e, em sua loucura, construiu esta realidade material. Ele forjou as estrelas, as galáxias e os corpos biológicos como uma rede de captura para os fragmentos de luz que haviam caído do pleroma. Você é um desses fragmentos.
o demiurgo não está sozinho. Ele é servido pelos arcontes, governantes das sombras que operam através das frequências do medo, da dúvida e da distração. Eles desenharam o corpo humano para ser uma prisão perfeita, um sistema de feedback, onde a dor e o prazer nos mantêm focados apenas na sobrevivência material. Mas o que o demiurgo e seus arcontes não previram é que, no momento da sopro da vida, a luz da mônada foi codificada na estrutura celular do corpo humano como um cavalo de Troia. Jesus veio para nos entregar a chave desse código. Ele não veio para fundar uma religião, mas para atuar como um despertador galáctico, apontando para as marcas que provam que, embora estejamos no mundo, não somos do mundo. A primeira marca, o selo da origem, está escondida em um local que a ciência moderna considera apenas um ponto de articulação óssea, mas que o esoterismo profundo conhece como o portal do sopro. Ela se localiza na base do crânio, exatamente onde a coluna vertebral se encontra com o osso occipital. Se você levar sua mão agora a essa região, sentirá uma curvatura. Em muitos de vocês, os pneumáticos, existe uma pequena protuberância ou uma sutil depressão que não parece seguir a anatomia padrão dos livros de medicina. Toque com calma. Sinta a textura do osso sob a pele. Segundo o Evangelho de Filipe, este é o ponto onde o cordão de prata da consciência monádica se ancora na matéria. É por este portal que a frequência da fonte flui para o seu cérebro. Em indivíduos que são puramente desta terra, os chamados ílicos, essa área é perfeitamente lisa e sem distinção, pois a consciência deles é um produto da própria biologia do demiurgo. Mas em você, a irregularidade que você sente é o ponto de encaixe de uma alma que veio de dimensões muito mais elevadas. É a cicatriz do seu nascimento estelar. A segunda marca é o olho da percepção, e ela não se encontra na face, mas na ferramenta que o ser humano usa para moldar a realidade: as mãos. Observe a lateral da sua mão, o lado oposto ao polegar, entre a base do dedo mindinho e o início do pulso. Nos portadores da centelha divina, nesta zona de transição, existe um vinco horizontal isolado, uma linha profunda que parece ter sido traçada de forma independente de todas as outras linhas da palma. Esta marca é o indicador biológico da gnose, o conhecimento direto. É por causa dessa marca que você possui a capacidade de ver as rachaduras na realidade. Sabe aqueles momentos em que você percebe uma coincidência impossível, ou quando sente que a conversa de alguém é apenas um roteiro pré-programado? Isso é a sua segunda marca funcionando. Ela é como uma antena que capta as falhas na programação da Matrix. O demiurgo tentou nos dar mãos para apenas trabalhar e construir sua glória material. Mas a mônada deixou ali o sinal de que essas mesmas mãos podem sentir a textura da ilusão e, eventualmente, rasgá-la. A terceira marca, e talvez a mais poderosa e temida pelos arcontes, é o selo do comando. Ela reside no centro do peito, no osso externo, ligeiramente acima do plexo cardíaco. Este não é o coração emocional que as músicas românticas descrevem, mas o trono do espírito. Se você pressionar esse ponto agora com firmeza, sentirá algo que vai além da pressão física. Nos pneumáticos, este ponto é extremamente sensível a um tipo específico de energia. Ao ser tocado com a intenção correta, ele irradia um calor que parece subir pela garganta e se espalhar pelos ombros. Esta é a marca que Jesus usava para realizar o que as pessoas chamavam de milagres, mas que ele chamava simplesmente de falar com autoridade. Quando você reconhece esta marca em si mesmo, suas palavras deixam de ser apenas sons dispersos no ar. Elas se tornam comandos de frequência que o tecido da realidade material é obrigado a obedecer. Os arcontes tremem diante de um ser que ativou o selo do comando, pois eles sabem que suas ilusões de medo não têm poder sobre alguém que descobriu seu próprio centro de gravidade divina. Agora, pare por um instante e reflita sobre a sua vida até este momento. Quantas vezes você se sentiu um estranho em sua própria família? Quantas vezes você olhou para o céu noturno e sentiu uma saudade dolorosa de um lugar que você não consegue nomear? Isso não é depressão, não é ansiedade e certamente não é um erro de sua mente. É o chamado das marcas.
O sistema em que vivemos foi desenhado para nos manter em um estado constante de amnésia espiritual. Desde o momento em que nascemos, somos bombardeados com frequências que nos forçam a olhar para fora. O sistema educacional, a mídia, as pressões sociais e, claro, as religiões organizadas que transformaram a mensagem libertadora de Jesus em um instrumento de submissão. Eles querem que você acredite que o divino é algo externo, algo que você deve implorar para receber, quando, na verdade, a divindade é a sua própria essência fundamental. Neste exato momento, enquanto você processa essas informações, é muito provável que você comece a ouvir uma voz interna de ceticismo, uma voz que diz: isso é apenas imaginação. Estou sentindo essas coisas porque ele está sugerindo. Eu te desafio a observar essa voz com desapego. No gnosticismo, entendemos que os arcontes não precisam estar fisicamente presentes para nos controlar. Eles implantam parasitas mentais que agem como um sistema de segurança interna da Matrix. Sempre que você se aproxima de uma verdade que pode te libertar, esse sistema de segurança é ativado. A dúvida que você sente não é sua, é o sistema tentando se autopreservar. Mas o corpo não mente. A sensação tátil na base do seu crânio, o vinco na lateral da sua mão e o calor pulsante no seu peito são evidências que a sua mente racional, treinada pelo sistema, não pode explicar. Você é o que Jesus chamava de o único de 1000 e os dois de 10.000. Você faz parte de uma minoria silenciosa que foi espalhada pela Terra para atuar como pontos de ancoragem para a luz da mônada durante este ciclo de densidade. E a razão pela qual você encontrou este vídeo não foi um algoritmo aleatório do YouTube. No nível da alma, você emitiu uma frequência de busca que finalmente encontrou uma resposta. A solidão que você sentiu durante toda a vida está prestes a terminar, pois agora você sabe que existe uma linguagem comum que une todos os pneumáticos. Nós nos reconhecemos não pelas roupas que vestimos ou pelas palavras que usamos, mas pela ressonância que emitimos. Muitos perguntarão: o que devo fazer agora que sei dessas marcas? O primeiro passo é o reconhecimento. A gnose não é algo que se aprende, é algo que se lembra. Ao longo dos próximos dias, mantenha uma consciência constante sobre essas 3 áreas do seu corpo. Quando sentir o peso do mundo tentando te esmagar, toque a base do crânio e lembre-se de onde você realmente veio. Quando se sentir perdido em mentiras e manipulações, olhe para a marca em sua mão e recupere sua clareza. E quando precisar de força para mudar sua realidade, coloque a mão no centro do peito e sinta o poder do comando que habita em você. A Igreja tentou esconder isso porque um ser humano consciente de sua origem monádica é ingovernável. Você não pode ser controlado pelo medo da morte quando sabe que sua essência é anterior ao tempo. Você não pode ser manipulado pela escassez material quando entende que é uma extensão da fonte infinita. A liberdade que Jesus ofereceu não era uma promessa para depois da morte, mas uma realidade imediata para quem tem olhos para ver e mãos para sentir. O Evangelho de Filipe nos ensina que a luz e as trevas, a vida e a morte, a direita e a esquerda, são irmãs umas das outras. Elas são inseparáveis. Por isso, nem os bons são bons, nem os maus são maus, nem a vida é vida, nem a morte é morte. O que isso significa? Significa que as dualidades deste mundo são apenas filtros. Por trás de todos os opostos, existe a unidade da mônada, e você é o ponto onde essa unidade se encontra com a multiplicidade da matéria. Prepare-se, pois o despertar tem um preço. O mundo ao seu redor pode começar a parecer ainda mais estranho e artificial. Amizades que não vibram na mesma frequência podem se afastar, e interesses que antes pareciam vitais podem perder o sentido em um instante. Não tema esse processo de purificação. É o seu sistema se livrando das toxinas da Matrix para dar lugar à plenitude da sua presença pneumática. Você está passando por uma atualização de frequência. O que Jesus revelou naquela noite aos seus discípulos foi o segredo da transfiguração, a capacidade de transformar o corpo de carne em um corpo de luz,
não através da morte física, mas através da iluminação da consciência dentro da vida. Esta noite, quando as luzes se apagarem e o barulho do mundo silenciar, faça o exercício de ativação. Não é um ritual complexo, é uma conversa com a sua própria biologia divina. Comece tocando a base do seu crânio e visualize um fio de luz branca e prateada descendo do infinito e entrando por aquele ponto. Sinta essa luz percorrendo sua coluna vertebral. Depois, abra as palmas das mãos e foque na marca lateral, pedindo que a sua visão se limpe de todas as ilusões arônticas. Por fim, una as mãos sobre o osso externo e respire profundamente, sentindo o calor se expandir. Repita mentalmente ou em voz alta: eu sou uma emanação da mônada. Eu sou soberano. Eu sou luz manifestada na matéria. Sinta a vibração dessas palavras. Elas não são apenas sons, são chaves de frequência que destravam os portões da sua prisão celular. O número 9, que mencionamos anteriormente, é fundamental aqui. 9 é o número da conclusão e do retorno à unidade. As 9 palavras da sua declaração são o código de resgate que a mônada enviou através do tempo para te encontrar hoje. A jornada que você inicia agora é a jornada de retorno ao lar, mas não um lar geográfico ou celestial distante, e sim o lar que você sempre carregou dentro de si, protegido por essas 3 marcas que nenhum poder deste mundo pode apagar. Inscreva-se neste canal, o Solitário Gnóstico, e ative o sino de notificações, pois o que compartilharemos aqui nos próximos encontros irá aprofundar ainda mais o seu processo de libertação. Vamos explorar as técnicas de defesa contra a interferência arôntica, a dieta vibracional, para manter a pureza das marcas e como utilizar o ponto de comando para co-criar uma realidade de abundância e paz, mesmo dentro da Matrix. Compartilhe este vídeo com aquele único amigo que você sabe que também sente este chamado, mas faça-o com discernimento. Esta não é uma mensagem para as massas. É uma mensagem para os fragmentos que estão prontos para se reunir. Você não é um acidente da evolução. Você não é um servo de um Deus irado. Você é um raio de sol que se esqueceu de onde veio, mas que agora, ao sentir o calor das marcas em seu próprio corpo, começa a brilhar novamente com a força de 1000 sóis. A noite da alma acabou. O amanhecer da gnose começou em você. Lembre-se sempre, o que o demiurgo criou para ser sua cela, a mônada transformou em seu templo. Honre o seu corpo, pois ele é o mapa do seu retorno. Você é livre, você é eterno, você é a própria luz que busca. Que a paz profunda e o conhecimento real guiem cada um de seus passos a partir de agora. A verdade não está mais lá fora. Ela pulsa em sua pele, ela vibra em seu crânio e ela comanda em seu coração. Bem-vindo de volta à consciência de sua origem. A Matrix pode ter o controle sobre o mundo, mas ela não tem controle sobre quem sabe quem realmente é. E hoje, você finalmente descobriu a prova física de sua grandeza infinita. Sinta as marcas, elas são reais. Você é real. E o seu tempo de despertar é agora. Enquanto encerramos esta transmissão de conhecimento, deixe que o silêncio que se segue seja preenchido pela sua própria percepção renovada. Não tenha pressa para voltar às distrações do celular ou da televisão. Permaneça nesse estado de presença. Sinta o peso do seu corpo, mas também sinta a leveza da luz que o habita. Você é o mediador entre o céu e a terra, o ponto de equilíbrio onde o infinito toca o finito. Essa consciência é o maior tesouro que alguém pode possuir. Guarde-a com carinho, cultive-a com meditação e manifeste-a com amor e autoridade. A jornada apenas começou, e cada respiração sua agora é um ato de rebelião contra a escuridão e um hino de glória à luz inefável da mônada. Caminhe com a certeza dos escolhidos, pois as marcas em seu corpo são o selo real de sua nobreza espiritual. A gnose está viva em você.